Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias agora e vamos ler todos juntos no livro de Salmos, capítulo de número 100. Salmos, capítulo de número 100. Livro de Salmos, capítulo de número 100. Vamos ler todos juntos esse salmo. Salmos, capítulo de número 100. Todos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém, irmãos. Nesse momento, irmãos, vamos estar entoando mais um hino, agora o hino de número 63. Hino de número 63. Se da vigas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Sendo vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez.
Amém. Esse momento, irmãos, vamos estar no momento de oração de contrição. Vamos estar confessando ao Senhor nossos pecados, nossas falhas, pedindo a Ele perdão. Então vamos estar no momento de oração silenciosa, dentro de alguns instantes. E depois de alguns desses momentos eu vou estar quebrando o silêncio, agradecendo a Deus pelos pecados perdoados. Oremos. Santo Deus Pai, nós, mais uma vez, Senhor, em Tua presença, Senhor, pedimos perdão, Senhor, por cada falha, cada pecado que nós cometemos, Pai. Desde as ações, desde as palavras, desde os pensamentos, Pai. Nós pedimos, Senhor, perdão por cada falha, pois confiamos na Tua fidelidade para com nós, mesmo nós não merecendo, Senhor. O Teu amor é tão grande para conosco que Seu Deus, Seu Filho, para morrer em nosso lugar, para nos perdoar. Então, confiando nisso, Senhor, que nós te pedimos perdão por cada falha que nós cometemos. Desde já te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos entoar mais um hino. Agora o hino de número 159. Hino de número 159. O bondoso amigo. Hino 159. O bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas se carregado de pesares e de dor. A Jesus eterno amigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos se desprezam, conta-lhes em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar
sou grato, me derramar, dizer que és formoso, Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso,
todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Nesse momento, passamos a palavra ao nosso reverendo Wellington, que vai estar trazendo a mensagem. Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso Deus. Dando sequência a esse trabalho, que toda honra e toda glória seja do Senhor. Nós iremos para o nosso quarto subtema, onde é a ineficácia de uma família sem Deus. Nosso quarto tema. A ineficácia de uma família sem Deus. Convido os amados irmãos a abrirem aí as suas Bíblias no Salmo 127.
Salmo 127. Todo salmo. A palavra de Deus nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente grajeaste aos seus amados, e ele o dá, enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que o Senhor aplique suas palavras nos nossos corações. Oramos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai, mais uma vez, Santo Deus, cultuando, ó Pai, a Ti. Queremos agora, nesse exato momento, te pedir, ó Pai, que nos conceda, Santo Deus, a bênção de podermos realizar esse trabalho. Nos ensina, Santo Deus, a sermos submissos à Tua palavra, aos Teus ensinamentos. Abre, Santo Deus, os nossos corações. E só o Senhor, ó Pai, pode transformar as nossas vidas, as vidas, ó Pai, que estão nos ouvindo. Só o Senhor, Santo Deus, é capaz de derramar suas bênçãos e tratar, ó Pai, as nossas feridas e nos acalmar nesse tempo, ó Pai, de pandemia. Nos ensina, ó Pai, através da Tua palavra, como vivermos, Santo Deus, nas Tuas bênçãos. É no nome do Senhor Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Meus amados irmãos, a palavra de Deus em que foi lida, ela nos fala sobre a ineficácia de uma família sem Deus. O Salmo 127 foi escrito por Salomão e era cantado pelo povo quando subia a Jerusalém para adorar no templo. É um salmo que nos chama a viver na dependência de Deus, que nos ensina que todo esforço humano é inútil sem a ajuda do Senhor. Esse, meus amados irmãos, é o nosso propósito, de ensinar para os amados irmãos a forma concreta em que Deus deixou na sua palavra. A palavra de Deus nos diz: construir uma casa, vigiar a cidade, realizar projetos, ganhar vida, trabalhar duro, tudo isso é em vão, sem o auxílio do Senhor. Salomão precisou da ajuda do Senhor para edificar o templo. O povo que subia a Jerusalém para adorar o Senhor não confiava nos muros da cidade, nem na proteção dos guardas, mas na proteção do Senhor. Os amados irmãos sabiam que naquela época toda a cidade era murada, era protegida, e principalmente Jerusalém era uma cidade segura. Mas os cristãos não confiavam nos muros nem nos soldados. Eles confiavam no Senhor. E esse é o nosso propósito aqui, irmãos. A ensinar a cada irmão os propósitos de Deus. A confiar nele. Precisamos da ajuda de Deus para edificar nossas casas. Porque a palavra de Deus nos diz: se Deus não estiver no centro da nossa vida, se Ele não for o nosso protetor, nossos planos se tornarão algo
vão sem sentido. Meus amados irmãos, há pessoas que podem até prosperar, ter uma boa casa, um bom emprego, muitos bens e até uma boa família. Mas se não tiver Deus, a vida é vazia e sem sentido. Quantos têm buscado uma felicidade no mundo em que vive, através do divertimento ilícito, através dos divertimentos profanos, onde não há presença de Deus, onde não há santidade de Deus? Por isso que são vidas vazias, famílias vazias. Quando a gente chega em Lucas capítulo 10, no verso 17 e o verso 20, o Senhor Jesus nos fala algo interessante, irmãos, sobre a minha bandeira em que eu defendo, o que eu preciso defender para fazer a vontade de Deus. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Verso 17. O verso 20 nos diz: não o bastante. Veja a resposta do Senhor Jesus. A primeira indagação são dos discípulos que se alegraram ao retornar para casa. Eles presenciaram os feitos de Deus na sua vida. Agora vejam a resposta de Jesus no verso 20. Não bastante alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então a preocupação da família precisa ser essa. Há muitas pessoas à procura de movimentos enganosos, mentirosos. Há muitos pastores enganadores do evangelho. Mas eles pregam um evangelho anátema, não o evangelho de Deus. O evangelho genuíno que está aqui na palavra de Deus. Já no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26, Jesus responde-lhe aos seus discípulos. E aí, simplesmente ele diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Quando a gente chega no capítulo 8, versículo 31, Jesus diz: disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permaneceste na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Meus amados irmãos, este é o nosso propósito, de mostrar à nossa sociedade a necessidade de conhecermos a palavra de Deus, de vivermos este princípio. O Senhor nos disse, na sua palavra, que nós somos luz, nós somos sal. Pois a felicidade da vida não está num acúmulo de bens. Veja esses versículos, irmãos. A felicidade está em fazer a vontade de Deus. Não está em viver para si mesmo, mas em viver na dependência de Deus, com alegria, em viver para a glória de Deus, em obediência à sua palavra. Eu queria que você, meu amado irmão, olhasse agora para o Salmo 127, esse Salmo da família, esse Salmo que nos orienta. Ele fala especialmente na edificação do lar, debaixo da dependência de Deus. Edificar uma casa é construir uma família. E sem a bênção e o auxílio do Senhor, isso se torna
uma obra inútil. Vejam, irmãos, a primeira parte desse salmo nos ensina que o Senhor nos garante as condições necessárias para construir uma vida familiar. A primeira parte deste salmo nos fala isso. Ele provê segurança, proteção, sustento para as famílias do seu povo. Verso 1 e 2, irmãos. Além disso, o Salmo nos ensina que Deus concede algo muito mais valioso para os seus amados. O verso 1 nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O verso 2 nos diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Por isso que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque foi um homem que colocou a sua confiança em Deus. Precisamos confiar, irmãos, que o nosso Deus é um Deus soberano, que é um Deus que está acima de todas as coisas. E o Senhor quer edificar a sua família. O Senhor quer edificar a minha família. O Senhor quer edificar as nossas famílias. As famílias. Nós não podemos retirar a palavra de Deus, que é a Bíblia, das nossas vidas. Não podemos esquecer, como no passado esqueceram. Meus amados irmãos, o Senhor edifica a nossa casa, nossa família e a sua igreja, com a boa dádiva dos filhos. Filhos são bênçãos da parte de Deus para os pais. A maior riqueza, o maior presente e a maior alegria que um casal pode receber de Deus não é estabilidade financeira, bens materiais, mas é a bênção de ter filhos. Nenhuma mãe pode ser mãe pelo seu próprio querer. Nenhum pai pode ser pai pelo seu próprio querer. Até você, mamãe, para ser mamãe, precisa da ordem de Deus. Você só é mãe se Deus permitir. Veja a soberania de Deus. Veja onde está o nosso futuro. Em uma família que sirva a Deus. Uma das bênçãos que Deus dá no casamento é a geração de filhos. Nós não nascemos por acaso. Somos fruto do poder e da graça de Deus. Somos frutos. Foi Deus quem, de modo maravilhoso, concedeu e formou cada um de nós no ventre de nossa mãe. Mas eu não estou dizendo isso, irmãos, por dizer. Eu aprendi na experiência desse homem segundo o coração de Deus chamado Davi, onde ele, no Salmo 139, verso de 13 a 16, ele mostra isso. Ele diz que isso é uma manifestação da graça de Deus para toda a humanidade. E você, como crente, sabe disso. Os descrentes não têm noção. Acha que nasce simplesmente porque eles resolveram a fazer. Mas nós sabemos que não, irmãos. Imagine agora que coisa maravilhosa.
O salmista ele fala no verso 13: pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Isso não é rascunho humano. Isso é a palavra de Deus, os feitos de Deus. Davi viveu essa experiência. E ele repassa para nós esta experiência para vivermos segundo os padrões da vontade de Deus. Meus irmãos, os seus filhos, além de serem um maravilhoso presente de Deus, para vocês, são uma herança. O fruto do amor conjugal de vocês, pais, é uma herança do Senhor. Queria que você olhasse agora para a segunda parte deste salmo. Veja o que nos ensina a segunda parte deste salmo. Nossos filhos são filhos do Senhor. Verso 3. Nossos filhos são filhos do Senhor. Nossos filhos são filhos do Senhor. Eles pertencem a Deus. São uma herança do Senhor. Isso significa que nossas crianças são também membros da aliança de Deus. Porque Deus fez uma aliança com cada um de nós. Ele faz parte do povo de Deus. Então veja, meus amados irmãos, que elas fazem parte. Pertencem à igreja. São de Deus. Por isso Jesus disse que deixassem as criancinhas virem até Ele. Porque delas é o reino dos céus. Lembre-se que Deus fez uma aliança não só com Abraão, mas também com seus descendentes. E esta promessa de Deus está em Gênesis 17, verso 1. A palavra de Deus nos diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Verso 2 nos diz: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Por isso, ele mandou circuncidar os filhos pequenos, como um sinal, uma marca de que aquelas crianças eram separadas para pertencer a ele. Assim também é com os pais crentes de hoje. Deus fez esta aliança. Assim também são para aqueles que ainda vão ser pai, para aquelas que ainda vão ser mãe. Deus fez uma aliança com você. Cristo, irmão, instituiu o batismo como um sinal da aliança de Deus com os pais e os filhos pequenos. Esse é um momento de alegria, de satisfação. O batismo nos ensina que os nossos filhos são herança do Senhor,
que eles são santos, ou seja, separados do mundo para pertencer a Deus. Veja a responsabilidade dos pais. Irmãos, o Senhor tem promessas de perdão e salvação para eles, através do Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 39, a palavra de Deus nos diz: pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Veja a alegria. Essa deve ser a nossa manifestação de abraçarmos esta bandeira e vivermos os princípios da vontade de Deus. Os filhos são uma herança do Senhor antes de serem nossos. Eles são de Deus. Você já imaginou isso, meu amado? Que antes dele ser seu filho, ele é do Senhor? Você já imaginou? Veja quantas e quantas bênçãos o Senhor tem derramado aqui neste salmo. Meus amados irmãos, vejam o verso 3. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Quem pode nos tirar esta felicidade? Ninguém pode, irmãos. Pode ter certeza. Vejam a terceira parte deste salmo. Veja o que nos ensina a terceira parte deste salmo. É que os nossos filhos foram confiados por Deus aos cuidados dos pais. Verso 4 e 5. Você sabia disso? Que os nossos filhos foram confiados por Deus aos cuidados dos pais. A palavra herança traz uma ideia de algo que é passado para os descendentes, esperando que eles administrem e zelem bem o presente que recebeu de Deus. Meus amados irmãos, quando falamos dos filhos como uma herança do Senhor, um presente deixado para os pais, devemos entender que é o dever dos pais conduzir seus filhos de volta a Deus. Essa é uma responsabilidade nossa. Enquanto estivermos vivos, irmãos, precisamos estar lutando, intercedendo, colocando na presença de Deus. A palavra de Deus nos diz que os pais são administradores, mordomos, que devem cuidar bem e produzir frutos com os talentos que Deus lhe deu, que inclui especialmente os filhos. Quando entendemos que os filhos são a herança do Senhor e o mais precioso presente que Ele nos deu, então, a nossa principal preocupação na vida será: como devo cuidar da preciosa herança do Senhor, que são os filhos? Como eu devo cuidar dos meus filhos? O que devo fazer por eles? O que Deus espera de mim como pai ou mãe? Irmãos, nós precisamos refletir. Nós não podemos estar em falta diante de Deus. Nós precisamos estar aprovados diante de Deus. Precisamos, irmãos, retirar de nós os ensinamentos do profeta Eli, sob
administrar a casa de Deus, mas não soube administrar a sua casa, os seus filhos. Nossos filhos precisam aprender que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Precisamos aprender que nossos filhos são a herança do Senhor, que Deus os ama e quer salvá-los, que Deus quer que os sirvam com amor. Herança do Senhor são os filhos. Que verdade maravilhosa, irmãos. Ouvirmos isso. E os nossos filhos são a herança do Senhor. E precisamos defender com todas as garras e lutarmos enquanto estivermos aqui, irmãos. Irmãos, que bênção saber disso. Meus amados irmãos, que graça da parte de Deus para conosco. A humanidade não sabe disso. A impiedade não sabe disso. Mas os filhos de Deus sabem. Ele nos dá filhos para alegrar e abençoar a nossa vida. Os filhos são bênção. Ele nos abençoa. Ele nos ensina que nossos filhos pertencem a Ele e devem ser criados para eles. Esses, irmãos, são os princípios da palavra de Deus para a família. Como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Por isso, irmãos, nós somos felizes. Por isso, irmãos, nós precisamos da palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que edificamos as nossas vidas. É através da palavra de Deus que conhecemos os feitos de Deus. Meus amados irmãos, do que adianta louvarmos, pregarmos e não vivermos? Se apegue agora a Deus. Agradeça a Deus. Porque a sua graça o alcançou. Ou está em tua casa. E eu quero concluir dizendo, irmãos, o Senhor nos deu o que de mais precioso tinha. Eu queria que você pensasse nisso. Seu Filho único, para sofrer e morrer na cruz em nosso lugar, a fim de nos redimir do pecado e fazer de nós, de nossos filhos, a sua herança, o seu povo santo e salvo. Ele também nos dá toda a ajuda que precisamos para conduzir nossos pequenos a Ele. Que o Senhor edifique a sua casa, a sua vida e a sua família. Que Ele te dê amor, sabedoria e paciência para cuidar bem da herança que Ele colocou em suas mãos. Que o Senhor te abençoe. No nome do Senhor Jesus. Oramos. Grandioso Deus, Pai. Mais uma vez, Santo Deus, pregamos a Tua palavra. Fala, Santo Deus, aos nossos corações. Nos conscientiza, Santo Deus, de que o mais importante é te servir com gratidão e fidelidade. Nos ensina, Pai, a sermos honestos contigo. A quebrarmos
a barreira dos nossos corações. Aprendermos, Santo Deus, a colhermos de Ti frutos de arrependimento. Nos ensina, ó Pai, a nos arrependermos. É no nome do Senhor Jesus que eu peço, Santo Deus, a Tua bênção para toda a família, para todos que estão nos assistindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu chamo o diácono Mateus. Então, irmãos, nós estamos encerrando mais um culto para a honra e glória do Senhor. E então, vamos louvar mais um canto para passarmos a encerrar. Que o Senhor nos veja e nos guarde quando estivermos separados uns dos outros. Boa noite e até o próximo domingo.